O artefato arqueológico foi considerado falso e guardado dentro de uma gaveta. Entretanto, mais de 300 anos depois, novas pesquisas foram ali, feitas no objeto, agora com um equipamento de última geração e tudo mais, né? Só que, gente, as descobertas foram assim bombásticas. Além do objeto ser original e de mais de 2000 anos atrás, por causa dele, uma parte da história da Roma antiga teve que ser reescrita. E aí, querem saber mais sobre essa história? Então fiquem aqui no vídeo de hoje porque, ó, tá imperdível. Olá, arqueoviajantes! E aí? Espero que esteja tudo bem com vocês. João Messias aqui. E galera, vocês já sabem, né? Se vocês gostam de arqueologia, história antiga, entre outras coisas que eu vou colocando aqui no meio, me acompanhem nessas viagens ao passado, inscrevam-se aqui no canal, curtam o vídeo porque isso me ajuda demais mesmo e também compartilhem esse conteúdo depois, se vocês gostarem, com os amigos de vocês e também outras pessoas que vocês acham que vão se interessar aqui pelo conteúdo, beleza? E olha só, falando em conteúdo, vamos lá entender o que aconteceu com esse objeto? Eu tô bem aí ansioso para falar para vocês. Eu acho que pra gente fazer aqui essa viagem no passado, é legal eu dar aqui um contexto histórico, né? Assim a gente consegue saber o que foi que aconteceu e tal. Bom, em 1713, vários objetos foram descobertos na Transilvânia. Essa daí mesmo que vocês estão pensando. A questão é que naquela época, vários desses objetos foram considerados meio que suspeitos, vamos dizer assim. E várias coisas não batiam muito bem, seja pela aparência, formato ou até mesmo o local que eles foram encontrados. E falando em local, guardem bem essa informação porque ela vai ser imprescindível para o final dessa história. Lá no começo do vídeo eu falei que o nosso objeto ele tinha sido considerado falso, lembra? Então, após uma extensa avaliação ali que foi feita naquela época que ele foi descoberto, esse objeto ele foi sim considerado falso e ele foi guardado dentro de uma gaveta na Universidade de Glasgow, na Escócia. E detalhe, lá ele ficou guardado mais de 300 anos. É claro que iria ter mais coisa nessa história, né? Afinal de contas, a arqueologia sempre tá aí surpreendendo a gente. Quer ver só? Um certo professor chamado Paul Pearson estava ali fazendo suas pesquisas de boa e tal, e aí ele achou uma coisa bem estranha, que por um acaso está relacionado a esse nosso artefato misterioso. Gente, vocês conseguem imaginar a cena? Sei lá, o professor ligando lá na Universidade da Escócia e falando, viu, vocês não querem dar uma olhada aí na gaveta não? Porque eu acho que vocês têm um artefato que ele é original. Eu acho que eu ficaria louco se eu tivesse feito isso. Eu só quero fazer um adendo aqui que é óbvio que a gente não pode comparar, né, os materiais que eles tinham naquela época com os materiais que a gente tem atualmente. Falando nisso, me deixem aqui nos comentários se vocês querem um vídeo falando sobre esse tema de datação, para saber se os artefatos são originais ou não, como que esse processo é feito dentro da arqueologia. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo para vocês, eu acho que dá um tema bem legal na verdade. Depois dessa ligação do professor Pearson, eles utilizaram esses equipamentos mais modernos e fizeram uma nova análise nesse objeto. No final da análise, eles descobriram duas coisas extremamente importantes. Primeiro, eles constataram que o objeto ele tinha ficado enterrado ali durante vários anos e eles conseguiram entender isso por causa de vestígios que estavam na parte exterior do objeto. E segundo, através de análises microscópicas, eles perceberam que também existiam várias marcas que estavam ali nesse artefato, que são marcas muito específicas e com certeza elas datariam de 2000 anos mais ou menos. Agora chega de mistério e vamos lá saber que artefato que é esse. Acreditem ou não, eu estou falando de uma moeda. Um ponto muito importante para falar aqui é que as moedas são extremamente importantes dentro da arqueologia, da história. Eu particularmente não sabia muito da importância desses artefatos antes de entrar na universidade. Mas a verdade é que as moedas elas podem fornecer informações que são muito importantes, como por exemplo economia, sociedade e muitas outras coisas. Nesse caso aqui, por exemplo, a moeda ela ajudou a desvendar um mistério que era até então uma incógnita dentro da história romana. Reparem só numa coisa, o que nós temos aqui é nada mais nada menos do que o rosto de uma figura que era tratada assim quase como se fosse um mito dentro da história romana. Essa figura se chama Esponziano e o nosso plot twist aqui é que até então ele era considerado de fato uma figura que a gente não sabia se ele tinha existido ou não.
Alguns pesquisadores até afirmavam que, na verdade, ele era sim só um mito mesmo e que ele não era, na verdade, uma figura romana. Só que essa moeda ela ajuda a comprovar que a história, na verdade, não era bem assim não. Talvez você deva estar se perguntando, mas gente, afinal de contas, por que essa moeda foi encontrada lá na Transilvânia, sendo que ela era romana? Para explicar isso, eu preciso fazer uma voltinha aqui no passado e falar uma coisinha para vocês. Nos tempos da Roma Antiga, a região que hoje nós conhecemos como Transilvânia era chamada de Dácia e ela fazia parte do Império. Houve uma época que o Império Romano ele atingiu ali o apogeu, ele conquistou vários territórios ali naquela região e a Transilvânia foi um deles. Só que nessa época de 260, depois da era cristã, tinha ali uma verdadeira confusão no Império Romano, né, com várias guerras e disputas internas. Então várias informações históricas e arqueológicas acabam sendo um pouco desencontradas. Então agora, juntando evidências escritas e não escritas, como por exemplo no caso dessa moeda, acredita-se que Sponziano ele era um general que era dessa base romana aí de Dácia e depois ele tornou-se imperador. Era um costume muito grande dos romanos, em épocas de conflito assim, eles elegerem um imperador. E isso servia até como se fosse uma tentativa de restabelecer a ordem e tal. E sabem aonde que essa moeda foi encontrada? Justamente em um antigo forte romano. Então aquilo que eu tinha falado para vocês para guardarem sobre o local, lembra? É isso que eu estou falando. A moeda ela foi encontrada em um forte romano e esse objeto tem a cara de uma pessoa que até então parecia ser um imperador ou não, ninguém sabia muito bem, só que esse imperador, na verdade, antes disso, ele era um general que estava ali comandando aquela base. E agora a nossa história ela começa a fazer um pouco mais de sentido, né? Isso é outra coisa que eu gosto muito também, quando historiadores e arqueólogos acabam trabalhando juntos. Comentem aqui se vocês sabem de uma história parecida ou alguma coisa assim, e também me deixem nos comentários sobre temas que vocês querem ver aqui no canal. Depois dessa moeda, foi encontrada mais uma moeda, dando ainda mais ênfase nessa história de que Sponziano de fato foi uma pessoa ali real e não uma figura mítica. Essa outra moeda também já foi testada e foi atestada como verdadeira, e isso demonstra mais ainda, né, que dentro da arqueologia ou da ciência de forma geral, a gente sempre tem que estar atento com os erros humanos. Aqui no canal tem uma série de vídeos para vocês sobre artefatos e arqueologia de forma geral, então depois desse vídeo aqui, dê uma passadinha lá nos outros vídeos também, beleza? Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais essa viagem ao passado e, é claro, eu espero vocês na nossa próxima viagem, beleza? Tchau, tchau. Eu só fico imaginando o cara ligando lá e falando, gente, eu acho que cometeram um erro aí de 300 anos.